Olá, seja muito bem-vindo a mais um NLC, um aquecimento aqui do NLC que está acontecendo agora. Essa é a semana de aquecimento. Vamos ter vários bate-papos aí voltados para a engenharia de produto, né? Com muita coisa nova, muita coisa bacana aí que a gente vai apresentar. Eu vou trazer aqui agora a primeira pessoa. Vamos lá, vão ter dois participantes hoje, né? Gabriela e o Gustavo. Vamos lá. Bom, aqui é a Gabriela Oi, Vasconcelos. oi. E aí, Boa Gabriela, tudo bom? noite. Tudo bom? Beleza. Vamos lá, Mais um comecinho. NLC, mais Isso um aí. NLC aí. Nós estamos no aquecimento e vamos trazer mais uma pessoa agora, que é o Gustavo Busson. Aí, Gustavo Boa noite. Busson, beleza? Gustavo, seja muito bem-vindo também, tá? A Obrigado. essas lives de aquecimento aí da as lives de aquecimento do NLC5, beleza? Vamos falar um pouco aqui. Deixa eu ver, o pessoal da equipe tá ligando aqui, vamos ver. Bom, a gente vai falar aí um pouco sobre a engenharia de produto, né? A engenharia de produto que tanto atrai as pessoas, os profissionais na engenharia, né? Na engenharia industrial, assim, de modo geral. E que a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para mostrar e ensinar, né? A proposta da Dortec Academy é justamente essa: é a gente conseguir trazer todo o conteúdo relevante, o máximo que a gente puder, para gente ensinar os estudantes e os profissionais que estão na engenharia, de um modo geral, para poder evoluir na carreira, né? Não é isso, Gabriela? Gustavo? Isso aí. Isso Isso aí. aí. Bom, essa nova fase, a gente está começando no ano 2022 com uma fase um pouco diferente. Nós estamos trazendo agora conteúdos mais voltados, né, com bastante foco agora na especialidade. Ou seja, a nossa intenção, a Dortec Academy agora tem, o nosso objetivo é contribuir com a carreira da engenharia de produto, certo? E principalmente os estudantes que estão chegando, né, que às vezes não tem aquele mindset de sucesso, né, não tem aquele mindset de o que fazer, como começar, qual o trilho a gente vai seguir, né? Porque a gente já passou por muita coisa no passado, no começo da carreira, e nada mais bacana do que contribuir um pouco aí, principalmente para quem está chegando. Obviamente que quem já está na carreira, quem já está trabalhando em grandes indústrias, em grandes montadoras ou em pequenas também, pode sempre melhorar, certo? Não é isso? Com certeza, Com Isso certeza. aí. com E certeza. nunca, mesmo quem está na carreira, né? Não só quem está começando, mas quem está, nunca é tarde para ter esse mindset, né? Para ter essa transformação também, né? Através de outras pessoas ou outros exemplos, enfim, né? Nunca é tarde. Uhum. Não, com certeza. E o mindset, ele é muito importante, né? Porque se você dá uma setagem, se você consegue é, ter Configurar. exatamente, configurar o seu mindset para uma carreira de sucesso, você vai trilhar aquele caminho e vai errar menos, certo? Por isso que a figura do especialista ou dos especialistas é muito importante, né? E por isso que o foco da Dortec Academy a partir de 2022 é formar especialistas na área da engenharia industrial, certo? Eu vou Isso. entrar aqui agora com a apresentação. Vamos lá. Bom, nossa apresentação de hoje, né, dessa live hoje de aquecimento aí para o evento que vai começar no dia 23 agora, né, de janeiro de 2022, nós vamos falar sobre mindset de sucesso, exatamente isso. Bom, e aí uma coisa bacana, né, e eu sei que a Gabriela adora falar isso. Gabriela, o que é mindset de sucesso? Então, é interessante a gente sempre estar abrindo essas lives de aquecimento, né, com uma frase Uhum, provocativa, né, uma frase que tem a ver com o tema que a gente está falando, né, nessa live de aquecimento, e também uma frase provocativa, né?
Uhum. E é uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu, né? Todos querendo mudança, pouco querendo mudar. Mas o que tá por trás de tudo isso, né? O que tem a ver com esse tema mindset de sucesso, né? Como o Anderson mesmo já falou, uma configuração da mente, mas de que forma, né? O que grandes pessoas, grandes mentores, grandes pessoas que estão à frente, né? Que fizeram feitos grandes, têm de diferente das outras pessoas? Qual é o mindset deles, né? Então, isso é uma coisa que intriga, eu acredito que a todos, né? A todos pensam um pouco, tipo, mas como é que isso se configura na pessoa, né? É histórico de família, é ambiente de trabalho, enfim. E por que a gente trazer esse tema também nas lives de aquecimento, né? Porque a gente acredita que dentro da engenharia, principalmente engenharia de produto, não é apenas você ter o conhecimento técnico de ferramenta, é também uma transformação como profissional e como pessoal, né? Então, justamente que vem o mindset. É importante você ter essa configuração para que todo o conhecimento técnico que você vai agregar só faça te impulsionar mais ainda na sua carreira, né? Com certeza, né? Isso é super importante. Quer ver uma coisa, ó? Você vê, Gustavo, você, por exemplo, quando você, no seu trabalho, né? Quando você está atuando como engenheiro, e aí você está desenvolvendo peça, enfim, está trabalhando lá em algum problema, né? Como a gente, né? Já ao longo dos anos aí, quando você tem resultados positivos, o que é que isso te leva em termos de motivação no seu trabalho, né? No resultado lá do trabalho? Pelo princípio que a gente tem de melhoria contínua, né? A gente busca sempre a melhor, digamos, a melhor parte, a melhor maneira de fazer ou de resolver um problema de engenharia. Quando a gente consegue aquela meta, a gente já automaticamente cria uma nova meta de como melhorá-la. O princípio do PDCA. Então você está sempre melhorando, porque no dia que você tiver estável, o seu produto lançado tiver no mercado, já vão ter outros engenheiros, outras mentes trabalhando naquela ideia e vão vê-la e vão falar, poxa, essa ideia é legal. E se a gente fizesse de outra maneira? E vão querer sempre tá esse processo aí incessante, né? Uhum. Melhorando, melhorando, melhorando. Então, depois do produto desenvolvido, aí não se acaba o ciclo. Aí se inicia um outro ciclo, um outro tipo de ciclo, que é o ciclo do melhoramento contínuo. Então, a sensação de ter o produto no mercado, o produto desenvolvido, eu trabalhei com diversos tipos de produto, né? Mas eu poderia dizer que não são só produtos, são sistemas desenvolvidos. Você Uhum. não desenvolve só uma peça. Para ter aquela peça, você tem que ter todo um sistema envolvido naquela peça, que envolve a fabricação dela, o planejamento dela, a entrega dela, o descarte dela, né, o impacto dela no Uhum. mercado. Então, quando você cria todo esse sistema e esse sistema chega no mercado, você fala, pronto, desenvolvi, fiz o meu trabalho, está cumprido e deu certo, pronto, agora vamos melhorá-lo. Sempre tem problemas. Exatamente. E aí, como é que a gente faz o link com o item 2 da nossa palestra de hoje, Mindset do Sucesso? Eu conheço o Gustavo há muitos anos, né? Igual a Gabriela também. E aí, o bacana do Gustavo, assim, acho que os educadores da Dortec Academy e o Fábio também tem esse perfil. A gente, desde o princípio, lá de trás, e olha que o Gustavo foi do Senai também, há muitos anos atrás, quando, quando estava aprendendo engenharia, a modelar no CAD, a fazer engenharia de produto, Gustavo, como a Gabriela e eu, assim, Fábio e muitos e alguns outros também, não focou só em um ponto da engenharia, em um item, né, da sua transformação e do seu desenvolvimento profissional, né? O Gustavo é um dos, e como nós, dentro da Dortec Academy, que faz parte dos 7%, né? 7 DMA.
Então, 7% dos profissionais que sabem desenvolver a parte técnica, que é o que o Gustavo acabou de falar, sabem modelar no CAD e sabem fazer, pelo menos pré-análise, justamente para validar o seu produto durante o desenvolvimento e não lá na frente, né? E aí, a gente conecta agora com o item 2, que é o conservadorismo. Primeiro ponto, mente limitada. Toda vez que a gente fica com aquela limitação, sabe? Com aquela, como é que a gente pode dizer? Com a restrição, ou a gente fala É um bloqueio no PNL, mesmo, né? Exatamente, né? No PNL a gente chama de, esqueci o termo, velho. No PNL a gente fala de crença limitante. Pronto, exatamente. O cara que é padeiro tem um filho, o filho vai ser padeiro, por exemplo, né? Isso acabou, isso não existe mais. Quando você entra para jogar o jogo de hoje, que está acontecendo já na indústria de um modo geral, na profissão, né? Que em qualquer que seja, você não pode ter uma mente limitante, você tem que abrir seu leque. Você precisa, para você estar entre os profissionais que estão aptos a entrar em grandes empresas, né? Quando eu falo que um profissional hoje, um estudante, ele está aprendendo engenharia, por exemplo, né? Ele não está aprendendo engenharia para trabalhar na esquina. Ele pode trabalhar na mesma cidade que ele mora, claro, com certeza. Mas ele seguramente, sem saber algumas vezes, a maioria das vezes, está se preparando para trabalhar no mundo inteiro. Porque se o cara é um bom projetista, é um bom engenheiro, sabe fazer análise, sabe modelar, sabe resolver problemas, que na verdade a engenharia é muito resolver problemas, né? É criação e resolver problemas, ele está apto a trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? E se você tem uma mente limitada, isso te trava. Ou seja, eu vou ser um engenheiro, eu vou estudar só engenharia e só vou desenvolver peça de sheet metal, por exemplo. Ou só peça plástica. E você não abre o seu leque, né? Você acaba não aprendendo CAD, não acaba aprendendo a fazer análise geológica, análise de elementos discretos. Imagina um engenheiro, hoje, que sabe desenvolver, sabe modelar, e ele chega para o cara lá da manufatura e fala assim, vamos fazer uma análise de elementos discretos na sua planta? Vamos ver se você vai conseguir fabricar mesmo, entendeu? Então, o cara já traz uma solução mais avançada do que em teoria, ele foi contratado para resolver, né? Sim, com certeza. E uma coisa, desculpa, Gabriela. Não, continua. Uma coisa que é comum a gente ver, que está relacionado com esse item, né, de mente limitada ou conservadorismo no desenvolvimento, né? Eu vou dar um exemplo que eu estava até lendo hoje. É sobre, por exemplo, um conceito que é muito comum no desenvolvimento é você usar benchmarking, né? Então, só que acaba caindo num benchmark infinito e você, tipo, muitas vezes está repetindo uma coisa ou então está desenvolvendo uma coisa de um jeito e vai por um caminho porque sempre aquele caminho foi o seguido. Você aprendeu daquele jeito. Você aprendeu que todas as partes externas do carro são de tal material, então todos os vidros são de vidro, então etc, etc. E todos os pneus são feitos redondos. E você crê fielmente que tem que ser daquele jeito, porque sempre foi, né? E um dia chegou um cara lá por exemplo, eu estava vendo o exemplo da Tesla, né? Um exemplo de uma dificuldade de projeto que eles tiveram, né? E de uma região que eu trabalhei bastante, que era na lateral do carro. E todo mundo, e ninguém pensou nisso, ninguém fez isso, mas os caras chegaram e colocaram uma câmera e uma peça externa de vidro na lateral, na coluna B do carro. Uma coisa que se alguém falasse assim, você vai fazer uma coluna B de vidro, para qualquer um que desenvolve peça plástica há muito tempo, ou desenvolve automóveis há muito tempo, o cara vai olhar para você, não, você é maluco. Mas por quê? Por que não de vidro? Mas porque ninguém fez, entendeu? Então, bastou o conceito de quebrar aquele limite, o limite da mente limitada. Porque eu estou fazendo desse jeito? Não, porque todo mundo faz assim.
E todos os que tem no mercado são assim. Mas por quê? Será que dá certo fazer de outra maneira? Bem, o resultado foi tão bom que a Tesla, vocês sabem, hoje é a empresa automotiva mais valorizada do mundo. Mais do que todas as outras, cresceu absurdamente, muito mais valorizada do que a segunda colocada, do que as empresas que têm 100 anos e tal, e é uma empresa nova. Então, esse é o valor, né, da mente que não se limita. Uhum. Então, o valor... Quer ver uma coisa? Eu acabei de lembrar uma coisa agora. Um amigo meu, ele está desenvolvendo uma cola que já está validada para substituir, anota isso aí, ele está na Alemanha hoje, para substituir algumas soldas do carro. Isso há um tempo atrás era impossível, certo? Ele já provou, já está patenteado, ele está começando a negociar com as montadoras, ou seja, vai ter algumas peças do carro, sheet metal, que não vai precisar mais soldar, não precisa mais passar no robozinho lá para soldar. Olha o quanto de economia e o quanto de peso, porque é mais leve do que a solda, a cola. Colou lá, não solta mais, velho. Pode dar uma retada lá, jogar no crash lá que não solta, bicho. E você imagina as barreiras que ele deve ter enfrentado, porque, sei lá, milhares e milhares de engenheiros que trabalharam com sheet metal a vida inteira, quando falavam assim, eu não vou soldar, vou colar, eles iriam rir da sua cara. Falavam, não, você é maluco. Maluco, com certeza. Eles só têm a mente limitada só. Exatamente. Só isso. Né? E tem, né, Gabi? E tem o medo do receio do novo, né? Exatamente. Perfeito. É o contrário do mindset de sucesso, né? Que é o que a gente está vendo. É justamente essa configuração da mente é o que 7% tem, né? Que os demais não têm. Senão, a gente, como costuma falar sempre, o mercado está lotado de engenheiros, de profissionais. Mas qual é a diferença dos que realmente estão bem alocados, né? Dos que realmente estão fazendo sucesso, né? Então, é justamente essa configuração. O conservadorismo existe, como o Gustavo e Anderson já deram exemplos aí. Mente limitada existe. E certamente um cara que está na posição de gestor, um cara que está levando um projeto inovador na frente, não tem esse perfil, né? Certamente. E se tiver, possa ser que não seja tão efetivo contra os demais. Então, o conservadorismo é contrário ao mindset de sucesso, né? A mente limitante, o receio do novo, porque você precisa configurar sua mente para isso, né? Para transformações, para o crescimento, para a melhoria contínua, de estar o tempo todo, né, se aprimorando. E o projeto, ele nunca morre, né? A gente começa o projeto, mas ele não morre. Ele está sofrendo modificações a todo tempo, né? Exatamente. Então, quer outro exemplo? Sim. Quer outro exemplo? Manda. Eu trabalhei anos para uma empresa americana, né? Trabalhei na área de projetos também. E o fundador dessa empresa, que ele atualmente ele é um dos homens mais ricos do mundo, né? Ele tem time de futebol, o iate dele ele empresta e aluga para Bill Gates, então as coisas assim meio ele é mega bilionário. Esse cara ele era um funcionário dessa mesma empresa. Ele era um engenheiro e era um engenheiro de para-choques. Só que numa época que a gente conhece como para-choque do carro, né, era basicamente feito de metal. Então os para-choques eram de metal. Então o conceito que se tinha era que o para-choque era para segurar ou então absorver um impacto, etc. E que o material que tinha que ser usado era metal, que era um material que naquela época se entendia mais fácil. Hoje, se você vê todos os carros na rua, praticamente, você vai ver que você tem o que a gente chama de fascia, né? Você tem uma proteção plástica que ela absorve muita energia no impacto, né? Em impactos pequenos, ela basicamente ela deforma e depois volta para o lugar. Então você tem, eu inclusive semana passada dei uma batida no meu carro, né? Pequenininho. E antes como era de aço, amassava. Amassava. Esse foi o problema. O outro carro eu peguei numa parte só de aço, amassou tudo. Eu tava indo para
Estava passando mal, então foi horrível. Não, Mas beleza. com certeza. Bem, e esse cara, ele tinha um conceito diferente. Ele simplesmente saiu dessa empresa que ele trabalhava, né? Ele montou a empresa dele, montou uma startup na época, isso tem muitos anos, décadas atrás, montou uma startup e começou a fazer os para-choques em plástico. E isso deu tão certo que ele, além de estar com a empresa dele, ele comprou a empresa que ele trabalhava antes. Que fazia para-choques. Comprou. Conceito novo. Hoje essa empresa tem mais de 80 plantas no mundo, então é uma coisa assim, mega, né? E isso é um caso de sucesso. Claro que ele é um cara muito determinado também, um cara muito inteligente, então não é só... Não foi sorte. Né? Não é só sorte, ele é um visionário. Né? Ele falou, não, isso aqui funciona, mecanicamente funciona, fisicamente funciona, a produção dá certo, é só a maior barreira que eu vou ter que enfrentar a maior parte das pessoas, quando olha uma caminhonete, um carro, só pensa num para-choque. Naquela época, só pensava num para-choque como proteção metal. mesmo, de metal. Porque tem que ser metal, porque se tiver uma porrada, o metal vai segurar. Não, vai ser plástico, vai destruir tudo, vai matar, entendeu? Então, o receio... Então, assim, para quem está assistindo a gente agora, acho que talvez esse é o ápice dessa live de hoje, tá? Não tenha receio do novo e não tenha uma mente limitada. Se você é estudante ou se você já está na engenharia trabalhando, você não se permite, não fique fazendo sempre do mesmo, ou como foi feito sempre do mesmo lá atrás. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você vai ficar para trás. Hoje, qualquer profissional, mínimo que seja, o melhor, por mais simples que seja, ele precisa saber fazer engenharia de produto, ele precisa saber fazer modelamento, usar o software, a ferramenta digital, porque a ferramenta digital, ela reduz o desenvolvimento, né? O tempo de desenvolvimento, entrega mais rápido, é mais assertivo. Então, se você é um estudante que está pensando em entrar na engenharia de produto, ou se você é um engenheiro já que recém-formado, ou que está na engenharia já há um certo tempo, e você só sabe mexer nas ferramentas digitais e não sabe a parte do conceito, ou você só sabe o conceito e não sabe mexer nas ferramentas digitais, não perca mais tempo. Você precisa aceitar esse novo momento de se aprimorar, de ir além. Porque se você faz isso, se você pensa de forma diferente, você gera oportunidades para você. Né? Você cria novas coisas, né? Que é o que aconteceu com o exemplo do Gustavo. Né? Imagine, o cara do nada, tipo, não é do nada, né? Ele estava trabalhando, ele estava correndo atrás, ele simplesmente não teve medo, velho. E isso a gente está falando de há décadas atrás. Olha só, há 20, 30 anos atrás, o cara, vou fazer essa parada aí, velho, vamos ver se vai dar certo. Entendeu? Então, não tenha medo, vá em frente. Entendeu? E aí a gente chega no ponto 4, né, que é evolução profissional e pessoal. Sempre busque evolução no seu profissional. Eu mesmo, por exemplo, em toda a minha carreira, eu vim do CAD, da engenharia, né? O Gustavo já me conhece antes de Gabriela, inclusive. Então, Gustavo, inclusive, ele parece assim, novinho assim, mas Gustavo foi um dos caras que me ensinou CAD no começo, velho. Acredite. E Fábio me ensinou Aysen. Olha que louco, né? Então, os caras estão comigo hoje aqui. Então, Gustavo lá atrás, ele tava no trabalho e eu tava ligando para ele, velho. Pô, Gustavo com 30 anos, eu com 19, pô. Então, assim, eu novinho já. Gustavo, como é que faz isso? Como é que faz um chefe? Faça assim, assim, assim. Eu tô em reunião aqui, daqui a pouco eu te ligo. Mas era assim. Eu ia atrás de amigos que sabiam fazer. E eu, graças a Deus, eu tive... Não é como hoje, né? Você tem a internet, que você consegue ter mais acessos. Mas antigamente não era assim, né, Gustavo? Antigamente não era assim. Aqui a Gabriela é novinha, acabou de fazer 19 anos. Mas assim, na nossa época, velho, não era como é hoje, bicho. Então era muito mais difícil. Mas eu tive bons amigos que me ajudaram bastante mesmo. Tanto é que eu desenvolvi no Ideas, no SolidWorks, no CATIA, no Ice, no AutoCAD, e na engenharia de produto, peça plástica, entendeu? Então, assim, essa evolução
profissional tem que ser contínua, né, Gabriela? Tem que ser contínua. Você não pode estagnar. Deixar só, sabe, tipo, você está numa posição, por exemplo, de engenheiro, sei lá, tá aprendendo, tá como trainee, por exemplo, e aí você só vai aprender aquilo ali que está sendo ensinado ou que você está trabalhando, por exemplo, né? Isso é muito ruim. Sim. E a evolução profissional é justamente isso que você estava comentando aí, né? Você tá em aprendizagem contínua, você não pode parar. Mesmo você já sendo engenheiro, que já chegou até em uma posição satisfatória, você não pode parar, porque o mundo ele está mudando com frequência. E as ferramentas digitais vêm para otimizar o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento de projetos. Então, você precisa acompanhar essa caminhada. Porque senão você vai estagnar e vai vir uma pessoa que está mais nova, ou enfim, que vai te ultrapassar. Então, é necessário que essa evolução seja constante, né? E essa evolução se dá por si só à medida que você está disposto a aprender coisas novas. E uma coisa que eu achei interessante que o Anderson comentou também, é quando você tem alguém para te dar suporte. Hoje, de fato, existem vários meios, mas é muito importante você ter um caminho seguro para te dar suporte, porque isso faz toda a diferença na evolução. Você não vai conseguir evoluir de uma forma sólida e de uma forma até eficaz se você não tiver nenhum meio que te ajude, né? Então, a evolução também depende muito. É muito importante. Exatamente, porque assim, hoje com o advento da internet, né, a informação está aí. A informação, ela tá, é só você buscar na internet que você vai achar lá. Só que tem informação de todas as formas, né? Tem informação de boa, ruim, incompleta, errada, certa, enfim. E tem que ter muito cuidado, né? Exatamente. E aí, seguindo aqui, a gente chega no item 5, o improvável. O Exatamente. que é que a gente tem disso aí, Gabriel? Muita gente fala, né? Talvez até usando um exemplo que o Gustavo citou também, quando o cara estava lá atrás tentando desenvolver o produto, né, com outra visão, né, totalmente visionário, já pensando realmente à frente, como outros e outros, né? A gente tem vários exemplos, a gente já até citou alguns exemplos em lives anteriores. O cara da Tramontina lá não foi Anderson. Então, assim, tem vários e vários exemplos de pessoas visionárias mesmo, que estavam enxergando à frente. É uma coisa que não era para se pensar na época. Ou era uma coisa que todo mundo dizia, ó, vá por aqui. Então, quando você quebra essa barreira de entender que você configurar sua mente, né, para um novo, para um aprendizado contínuo, para se abrir para novas perspectivas, para se abrir para novas ferramentas ou novas formas de ver, né, e uma evolução profissional, você quebra inúmeras barreiras e tenha certeza que o que você está fazendo hoje, lá na frente, vai te colocar em uma posição que você não imaginaria também. Com certeza. E isso acaba trazendo outras oportunidades, né? Por exemplo, grandes empresas, grandes multinacionais premiam os funcionários que conseguem trazer novas soluções. E essas soluções, cara, podem ser fantásticas, velho. Pode virar coisas, sabe? Por isso que você não pode ter medo, sempre seguir em frente e sempre investir no seu crescimento, investir na sua profissão, no conhecimento na profissão e não ficar limitado. Isso é super importante. Eu acho que o item 5, ele também tem a relação com a questão da inovação, né? Então, é uma coisa que, em alguns casos, é da natureza da pessoa, mas você também tem como desenvolver. Assim como um dançarino que não tem talento, ou parece não ter talento para dançar, mas que de tanto treinar, ele consegue virar um super dançarino. Por esforço, né? E técnica, e assim, algumas pessoas acham que é só talento, mas na verdade não é, muito treino. Então, inovação, ela não precisa ser uma coisa que seja inata à pessoa. Pô, não, esse cara aí sempre foi um visionário. Não, ela pode ser inclusive treinada, né? E dentro dentro da inovação,
parte da inovação é conseguir pensar no abstrato, abstrair, pensar no improvável, né? Conseguir fazer um brainstorming. Então é uma técnica para você fazer inovação, tá? Então não é só, né, a gente não precisa separar assim pessoas. Essas pessoas aqui são criativas, essas pessoas aqui não são. Não, você pode desenvolver e treinar sua criatividade para que seja uma habilidade sua, não somente um talento, né? Com certeza. Eu dizendo isso como há muitos anos, como o Anderson fala, né? Eu já trabalho com formação de profissionais. Então, desde a década de 90, então eu vi muita gente crescer, assim como o Anderson, que aprendeu CAD comigo, alguma coisa, alguma dica, alguma coisa assim, e hoje é um empresário de sucesso, e tem é um CEO de uma empresa multinacional. Casos de sucesso ocorrem não à toa, não é à toa. Foi o esforço dele, foi muito trabalho, treino, né? E método também. Exatamente. O método é importante. E mesmo para o improvável e para o hipotético, a gente consegue achar um método para pensar dessa maneira. Exatamente. E e quando você é treinado para isso, e quando você tem já esse desenvolvido, né, na sua personalidade, nas suas habilidades profissionais, isso vai te ajudar na sua empresa, cara. Vai ajudar na empresa que você trabalha, ou na empresa que você criou, enfim, não importa. Isso vai trazer excelentes resultados e vai fazer você crescer, obviamente, né? E aí a gente vem para as descrenças, né, Gabi? Isso aí, isso aí. Então, até trazendo um pouco do que já foi dito aqui, né? Os exemplos que já foram ditos, isso é algo que é feito em você dia a dia, né? Não é algo. Possa ser que você não nasceu com isso, ou possa ser que você tenha seus bloqueios vindos de outras, enfim, outros eventos. Porém, isso é algo que você tem que trabalhar em você todo dia. Porque os obstáculos, as dificuldades, as pessoas, as descrenças, enfim, isso vai acontecer. Mas é uma coisa que você tem que trabalhar em você o tempo todo, né? Isso é a configuração da mente, né? Isso é o mindset. Isso é você se preparar realmente para grandes desafios e para grandes oportunidades, né? É você abrir sua mente e com certeza tudo vai fluir, né? Você vai aprender, você vai otimizar dia a dia, você vai conquistar posição a posição. Claro que não é no dia para a noite, envolve muitas coisas, envolve muitos esforços, né? Mas é algo que é trabalhado dia a dia, pouquinho a pouquinho, né? Eu trabalhei em uma empresa que, como você falou, que incentivava muito. Então, todo mês eles pegavam ideias dos funcionários sobre melhorias na planta, né? Melhorias na fabricação. E quando essas ideias eram implementadas, o funcionário, né, que implementou essa ideia, ganhava bonificação. Então, isso já estimulava até nos próprios funcionários, né? Não só a atenção com todo o processo que estava acontecendo, o envolvimento por parte de todos, né? Porque você poderia implementar a ideia em qualquer área, mas também incentivava em você esse poder, né, de inovação. De muito inovação. Legal. E é muito bom mesmo. E assim, e aí a gente falou, inclusive a gente já até antecipou um pouco aí o item 7, que são as inspirações em casos de sucesso, né? Tal qual em outras lives a gente falou do Sugiro Honda, Tramontina, Gustavo citou 2 exemplos aqui também. Então, mas assim, é super importante a gente se inspirar em casos de sucesso, porque se é um caso, é o benchmark, exatamente. Só que você tem que ter cuidado de como que você vai fazer isso, né? Sim. Porque modelar, quando a gente vai na engenharia, né, modelar ou em outros projetos, quando a gente modela, a gente tem que ter o cuidado de trazer para a nossa realidade. E é por isso que a Dortec Academy tem todo esse cuidado, né, de trazer não só as inspirações, mas um método, uma técnica para poder justamente ensinar, e pode entrar nas nossas redes sociais, para poder aprender técnicas de engenharia. A gente
tem muitas lives e vai ter outras técnicas agora que a gente vai ensinar, engenharia aplicada mesmo, né, para que a gente consiga ajudar não só os estudantes, mas os profissionais que já estão na área mesmo, às vezes tem dúvida, enfim, tem uma dúvida em reologia, por exemplo, cara, como é que eu faço para resolver um problema de gás, por exemplo, né? A gente tem vários exemplos que a gente pode citar. Em um modelamento num CAD, é uma técnica para a gente fazer um modelamento mais rápido, em uma superfície, uma peça sólida, ou um sheet metal, né? Formas diferentes de colocar, a gente chama do calatê, né? Tipo, a nervura no sheet metal, que a gente pode movimentar, a gente pode fazer um exemplo, a gente faz exemplos modificando ela para fazer uma análise estrutural, para dar um design melhor para ela, pensando no ferramental. Então, não esqueça, nenhum projeto de produto ele é feito por si só, pensando naquele projeto, naquela peça, né? Ele é criado, desenvolvido, pensando na produção, pensando na montabilidade, na fabricação, na manutenção, ou seja, se você tem, um exemplo, você tem um painel de instrumentos de um carro, mas tem um cross-carbon lá, que é o reforço. Cara, se você dar uma manutenção nela, você tem que abrir, ter um acesso lá para dar manutenção. O rádio, o ar-condicionado, enfim. Então, todas essas sacadas, né? Desenvolver acabamento interno do carro, do veículo. Quais são as técnicas envolvidas disso? Então, assim, a Dortec Academy é um ambiente ideal para que você consuma esses conteúdos assim da melhor maneira possível e com profissionais de alta qualidade que trabalha há muitos anos na engenharia automobilística, né? E obviamente que a gente não está só limitado na automobilística, né? E aí vem as nossas experiências, né? Nós temos experiências na automobilística, linha branca, brinquedo, a gente já fez muito brinquedo, Gustavo já fez muito brinquedo, né, Gustavo, também, muito brinquedo, Gustavo já fez na época do Senai também, enfim. Eletroeletrônicos, médico hospitalar, commodities, embalagens. Packages. Então, a engenharia, de um modo geral, ela de produto, né? De produto, ela tem muitos segredos que só quem trabalha na área que consegue desenvolver e aprender. E a ideia da gente é a gente contribuir para essa comunidade, que o NLC, a Dortec Academy, é muito mais do que um evento. Na verdade, ele é uma comunidade de crescimento para a engenharia de produto industrial de um modo geral, né? E essas experiências a gente traz aqui justamente para poder a gente contribuir o máximo que a gente conseguir, né? E esses mindset é super importante, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Gustavo, Gabriela, valeu, fantástico ter vocês também aqui. Um abraço, tchau. Valeu, tchau, pessoal, um abraço, valeu.